Deixa eu me ajeitar aqui para dar uma boa tarde para essa galera que está chegando hoje na nossa transmissão ao vivo sobre depressão e ansiedade, uma abordagem com a constelação familiar através da autoconstelação. Letícia Cabral, seja bem-vinda. Rosângela. Estamos hoje com um assunto periclitante, visto a alta incidência do adoecimento de depressão e de ansiedade na sociedade atual. Eu, como médico psiquiatra, consigo perceber o efeito disso na população, na capacidade laboral, na capacidade das pessoas de realizar os seus objetivos. Eu vejo o tamanho do impacto da tristeza, do desânimo, da falta de vontade de realizar as coisas, da insegurança, do bloqueio diante de desafios, diante de situações. Eu, como profissional, vejo o quanto isso tem atormentado a vida das pessoas. E é por isso que a gente está aqui, trazendo uma discussão um pouco mais profunda dos processos de causa e de tratamento da depressão e da ansiedade. E muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Hoje a gente está com um horário especial da live, às 13 horas do dia de sábado. Mais tarde a gente vai reunir com alguns amigos aqui. E vamos lá. Quem está chegando agora, vai dizendo de onde está falando, por favor. Quero saber de onde vem essa galera que está aqui comigo. Uma boa tarde para todos vocês. E eu quero que vocês participem comigo, me dizendo o que vocês querem saber. Eu estou aqui para vocês, realmente. Então eu vou basear sempre o meu conteúdo, e tenho feito isso e tem sido muito bom, basear sempre o meu conteúdo aqui na demanda, na necessidade e no que vocês me pedem. Então coloca aí nos comentários como que se sucede tristeza ou desânimo ou vazio existencial em sua vida. Descreve aí nos comentários, por favor, como que te faz sofrer insegurança, medo, bloqueio diante dos grandes desafios. Coloca aí nos comentários que eu vou tentar trazer uma visão sistêmica que pode te ajudar a se livrar desses sintomas, que muitas vezes aparecem como sintomas esporádicos, não afetando tanto a capacidade funcional de funcionar, seja no trabalho ou seja no papel familiar, social familiar. Muitas vezes esses sintomas de depressão e ansiedade não são tão intensos a ponto de causar impedimentos na realização. Porém, eles trazem sofrimento, sim. Porém, eles trazem uma necessidade de se olhar para isso. Porque se a gente pode viver sem um sofrimento, por que a gente vai manter o sofrimento? Então, eu vou contar para vocês como que é a minha experiência, não só de psiquiatra, mas de ser humano, de pessoa que passou pelo adoecimento da depressão. Então, foi tudo mais ou menos assim. Eu tinha acabado de me formar e tinha tido um relacionamento prolongado, e esse relacionamento acabou com a mãe do meu primeiro filho, logo ao nascimento do meu primeiro filho. E aí eu olhava para a situação da separação, a situação do meu filho, o quanto eu tinha dentro de mim o desejo de criá-lo ao lado da mãe dele. Porém, em terapia, com a ajuda de um bom terapeuta, de uma boa terapeuta, inclusive, o nome dela é Pétima, minha gratidão pela ajuda que me deu naquela época, isso 13 anos atrás. E eu vivia com sentimento de tristeza, de desânimo, de vazio existencial, uma falta de energia, uma fuga para atividades de hobbies, atividades de lazer, uma fuga da realidade. Por conta daquele sentimento de tristeza e de desânimo.
já falando do adoecimento de depressão e de ansiedade, a depressão e a ansiedade, elas são doenças que estão relacionadas com o mesmo neurotransmissor no cérebro. Inclusive a medicação que trata uma coisa também já trata outra. E é mais raro aparecer uma pessoa só com depressão ou só com ansiedade. Eu era um caso que eu tinha só depressão, porque sofrimento antecipatório, sensações de medo não me incomodavam muito, mas a tristeza, o desânimo, a falta de motivação para continuar, vazio existencial, era uma coisa que me tomava longos dias, que consumia os meus relacionamentos interpessoais com a família e principalmente com a esposa, né? Porque logo depois eu tive uma outra pessoa e me casei com ela, estou com ela até hoje. Fizemos aí 12 anos de casado esse mês passado e foi maravilhoso. Então eu estou contando para vocês como que foi o meu processo de depressão e onde eu achei a real cura da minha depressão. E aí o que acontece? Quando nós temos um humor rebaixado, que o que é o humor? O humor é o grau de alegria ou de tristeza. O humor é o grau de energia que a pessoa tem para doar, para realizar. Então, como eu estava com a energia muito baixa, eu atraía para o meu destino, para o meu dia a dia, situações de sofrimento. No relacionamento, nas finanças, nessa sensação intrínseca de vazio existencial. Naquela época, uma infecção de garganta recorria quase todo mês com necessidade de antibiótico. Tudo entrelaçado com o meu quadro de depressão, daquela tristeza que eu sentia naquele momento. E eu olhava para a minha vida e via, eu sou médico, acabei de formar, terminei um relacionamento, estou em outro, eu sou saudável, ganho bem, meu filho é super saudável. Eu não tinha um motivo claro para sentir tanta tristeza e tanto vazio existencial como eu sentia naquela época. E eu acabava atribuindo ao fato de não ter conseguido ter o relacionamento mantido com a mãe do meu primeiro filho. Eu achava que era isso que me deixava triste, pois quando eu olhava para a possibilidade do meu filho ter a minha ausência, aquilo me doía muito. Tanto é que eu sou do Mato Grosso, de Cuiabá, e minha família, por parte de pai, é de toda de lá, de Várzea Grande, e por parte de mãe, meu pessoal é todo de Belo Horizonte, Minas Gerais, interior de Minas, Zona da Mata, São Pedro dos Ferros. E eu também tinha vontade de morar em qualquer lugar do Brasil que eu quisesse, mesmo, né? Porque como médico eu tinha um emprego, entre aspas, garantido em qualquer lugar que eu fosse. Só que aí, no finalzinho da faculdade, foi quando a mãe do meu primeiro filho engravidou e logo depois de formado ele nasceu. Então eu orientei a minha vida vindo para Goiânia, porque a mãe do meu primeiro filho é de Goiânia, então ela veio tê-lo aqui, natural. Então eu vim para Goiânia só para poder ficar com o meu filho, e desde um mês de nascido, né, desde um mês de nascido ele fica comigo quarta, sexta e domingos alternados. 13 anos já nessa rotina. E aí quando eu falava para as pessoas que eu me sentia muito triste por conta dessa situação que aconteceu, as pessoas falavam, mas Jim, você é um excelente pai, você não trabalha 3 dias na semana para ficar o dia inteiro com o seu filho, você mudou de cidade para estar com ele. E eu sabia que racionalmente fazia sentido, mas que lá no coração a tristeza acontecia. E eu, entre aspas, achava um motivo. E depois, quando eu conheci a constelação familiar, quando eu conheci o renascimento, o rebirthing, que é uma técnica de tratamento dos traumas de dentro do intraútero,
ou seja, o que você viveu dentro da barriga da sua mãe tem um reflexo muito grande na sua vida atual, foi que eu pude entrar em contato com a real causa da minha tristeza, da minha depressão, que em uma constelação se revelou sendo a existência de uma irmã mais velha que não ficou na vida, uma criança que foi abortada antes de mim. Ou seja, algo que a minha mãe não poderia saber, né, pela situação que foi, mas que gerava em mim um entrelaçamento quântico com a minha irmã, que inclusive foi gêmea. Olha só, a medicina, a ciência já descreve que uma boa parte das gestações, elas vêm gemelares. E depois de algum tempo, um dos embriões, eles não se tornam viáveis e eles morrem. E são reabsorvidos pelo organismo e a mãe nunca fica sabendo. Até de animais, né? Às vezes tem múltiplos filhotinhos, quando faz um ultrassom algum tempo depois tem menos. Por quê? Porque no decorrer da gestação, assim como se fosse um morresse e seria abortado, se tem dois, esse é um aborto, mas um permanece, então a gestação continua. E foi o que aconteceu comigo. E aí quando eu fiquei sabendo, quando a terapeuta me falou, Jim, pelo movimento dos representantes da constelação, você teve uma irmã gêmea, né, que esteve com você dentro da barriga da sua mãe. E quando aquilo fez muito sentido dentro de mim, dentro de uma constelação, a gente usa perguntar muito para a pessoa, isso faz sentido para você? Porque o próprio cliente é quem vive a situação e quem sabe. E quando ela falou uma irmã, aquilo como se dentro de mim falasse assim, nossa, é isso. É a falta que eu senti a minha vida inteira. Era a ausência, a dor e a tristeza de poder olhar ali nos olhos dessa minha irmã. Na verdade, ali representada por uma pessoa que em uma constelação familiar estava ali a representando. E quando em uma constelação familiar a gente coloca alguém para representar, essa pessoa capta do campo informacional, do arquivo de história familiar, aquela personalidade. Capta a personalidade. Então, quando eu olhava nos olhos daquela representante da minha irmã, eu estava ali me conectando com a minha irmã. Ah, mas então ela morreu, você estava conversando com o espírito dela. Não, não tem nada a ver com o espírito da minha irmã. Se a gente considerar que ela morreu e se ela foi para o céu, se ela está no purgatório, se ela reencarnou, isso não interessa para a constelação. Não interessa. Ali, representada por uma pessoa na minha frente, tendo sentimentos e emoções, estava ali conectada à trajetória de vida da minha irmã. O arquivo desde a concepção, que ali na concepção já se formou a personalidade dela, inclusive muito forte, muito enérgica, personalidade que lembra algumas tias minhas, né? Do momento onde houve a concepção até o momento da morte, no segundo mês de gestação. E do segundo mês de gestação, e eu pude ver isso com mais clareza nos processos de renascimento, onde a gente expande a consciência através de exercícios de respiração. Eu pude refazer de novo essa ressignificação. E quando eu estava ali frente a frente para minha irmã, eu tive a emoção de que aquilo realmente fazia sentido. E quando a consteladora me guiou e disse, olha, diga a ela que ela tem um lugar. Diga a ela que você reconhece o valor dela. Diga a ela que você abre mão de sentir pena dela. Veja como a pena, a dó que você sente dela pelo destino que ela teve, humilha a sua própria irmã. E ao mesmo tempo, você traça para si um caminho de morte. Nós temos conversado muito aqui, através desse canal de comunicação aqui, que é a rede social, que eu curto pra caramba, que eu estou gostando muito de desenvolver esse trabalho. Nós temos falado do quanto aquilo que a gente rejeita,
aquilo que a gente abomina se materializa. E quando eu olhava para a imagem da morte da minha irmã, de uma forma totalmente inconsciente, eu atraía para mim um caminho de morte, que em especial se manifestava na sensação de tristeza. O caminho de morte, ela pode se apresentar na pessoa quando a pessoa está identificada ou contrariada com uma morte do sistema familiar. Esse caminho de morte, ou a carência de vida, porque a pessoa está rejeitando a vida como ela foi dada, querendo uma vida idealizada. Então, o caminho de morte, ou a carência de vida, pode se manifestar na vida da pessoa de várias formas. Uma de 6 formas principais. Saúde física. Então, pessoa que adoece, quer adoecer, em fidelidade às mortes e adoecimentos do sistema familiar. Sensação de tristeza, de desânimo, depressão. É outra manifestação de morte na vida da pessoa. E ali eu estava com minha vida indo tudo bem, razoavelmente bem, não tinha motivo para tanta dor, porém a dor vinha, mas de um motivo inconsciente, que era a perda da minha irmã durante a minha própria gestação. Então eu sentia e perdia a vida através da tristeza. A outra perda que pode acontecer é através do sentimento de insegurança. A pessoa que tem ansiedade, medo, insegurança, que se bloqueia diante de todos os desafios, ela está rejeitando a vida e caminhando para a morte através do sentimento de insegurança, que é uma das manifestações do caminho de morte, conforme o Bert Hellinger descreve. E a quarta forma de perder vida é através de não ter sucesso profissional, falta de reconhecimento profissional. A quinta forma é falta de dinheiro, ou seja, escassez financeira. E essa era um lado que também o meu caminho de morte se manifestava, na tristeza e na escassez financeira. Apesar de eu ganhar muito bem, eu nunca tinha nada. Por quê? Porque eu rejeitava a vida, eu rejeito o dinheiro. E o dinheiro é uma das manifestações de vida, como eu estou explicando aqui. E a 6ª manifestação de vida é a alegria, a satisfação no relacionamento. Principalmente de casal ou no relacionamento de amizade. Mas principalmente no relacionamento de casal. Então muitas vezes a pessoa consegue ter saúde, ter dinheiro, ter sucesso profissional, mas não acerta com ninguém no relacionamento. É sinal que ela rejeita a vida, e rejeita a vida rejeitando o sistema familiar e a história dele, rejeitando principalmente a história dos próprios pais diante de como foi o relacionamento dos pais. Quando ela direciona esse julgamento, essa crítica ao relacionamento dos pais, a pessoa acaba traçando para si uma dificuldade muito grande no seu próprio relacionamento. Então, quando eu, enfim, pude abrir mão de ter dó da minha irmã, de ter aquele desejo profundo da minha alma de mudar o passado que ela decidiu trilhar, eu abri mão de mudar isso, falando, tá tudo bem que foi assim. Foi assim, você morreu. Você quis morrer. Você quis ir para a morte. Ninguém morre por acidente. Quem morre é porque quis morrer, lá na essência, lá na alma. E por algum motivo, né, a minha irmã decidiu não ficar na vida. Por algum motivo. Foi a escolha dela. E eu, como irmão gêmeo, sentia o reflexo, a reverberação disso. Porque a minha consciência sabia que eu só estava na vida porque a minha irmã se foi. Podia ter sido eu que tivesse morrido e ela continuado a gestação. Mas ela foi. Graças à morte dela, eu estava na vida. E aquilo me trazia um sentimento de culpa, sem saber de quê. Então eu me sentia culpado por conta do término de um relacionamento. Assim, racionalmente isso não tinha a ver comigo, mas o sentimento vinha. Eu me sentia culpado por não ter ficado com a mãe do meu primeiro filho. E a culpa não era por causa disso. Era só um gatilho. Era só o motivo que eu dava para sentir tanta culpa. Que na verdade a culpa que eu sentia era a culpa de ter prosseguido na vida, mesmo a minha irmã tendo caminhado para a morte.
quanticamente, gente, talvez eu entendo que talvez seja difícil para vocês entenderem, mas vai na fé. É isso. O resultado tem mostrado. Então eu senti uma culpa enorme. Por quê? Existe uma lei de hierarquia, de sucessão na realidade, no destino, no que se sucede na matéria. Entendeu? O que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. E é causa para o que acontece depois. Então, causa de eu ter me mantido na vida era a morte da minha irmã. E isso a nossa essência compreende. Toda a trajetória de vida, seja de amor, de violência, seja de sucesso, seja de fracasso, seja de... toda a história de vida de cada ser humano o trouxe até o momento presente. É por isso que se fala tanto em gratidão hoje. É por isso que tudo é gratidão. Gratidão por quê? Porque a gratidão é quando eu olho tudo que me trouxe até o momento presente e falo, que massa. Foi bom. Abrir mão da arrogância, da prepotência de querer mudar o passado. E eu tinha essa arrogância. Não, minha irmã, você não podia ter ido embora, não. Você tinha que ter ficado na vida. Deus errou com você. Essa era a revolta que a minha intimidade, que a minha essência, que a minha consciência profunda, que vai muito além do ego, sentia. E quando eu pude estar de frente dali e agradecê-la, em vez de olhar para a imagem dela e sentir dor, saudade e encher os olhos de lágrima, eu pude olhar para a imagem dela e sentir alegria, satisfação, gratidão. Ó, muito obrigado pelo caminho que você trilhou, mesmo o caminho da morte. Porque foi através do seu caminho e através da sua morte que eu tenho a oportunidade da vida. O que era para mim uma dor e um impedimento agora se tornará uma força. Em sua homenagem, minha irmã, eu realizarei todos os meus sonhos. Em sua homenagem, minha irmã, terei sucesso e realização. E a partir dali, como se tivesse virado uma chave, a minha vida foi melhorando cada vez mais. A minha vida foi se abrindo em todas as áreas. O meu relacionamento melhorou, a minha vida profissional deslanchou a partir dali, a questão financeira melhorou e, óbvio, a minha satisfação com a vida, a minha alegria de viver, a minha coragem de estar aqui agora fazendo aqui essa live e colocando a cara a tapa mesmo para trazer a minha mensagem, foi a partir dali, através da força que ela me passava com o olhar, naquele movimento de constelação. E em todas as meditações que eu fecho os olhos e imagino a minha irmã na minha frente, eu consigo perceber até traços da fisionomia dela. Eu consigo perceber como ela se comunicaria comigo. Eu consigo perceber traços da personalidade dela. E eu consegui perceber no olhar dela que ela dizia assim: vá e faça valer a pena. Vá e seja feliz em minha homenagem. E a partir daquele momento, aquilo que era um impedimento se tornou uma grande força para eu realizar todos os meus objetivos. E nesse caminho de lá para cá, eu criei o Instituto Luz na Consciência. Eu tenho tido cada vez mais reconhecimento como profissional psiquiatra, cada vez mais reconhecimento como profissional constelador, terapeuta, renascedor. Por quê? Porque eu me abri para isso. Eu me permiti. E a partir daí, benefícios aconteceram comigo assim, sem eu saber. Sem eu perceber. Eu, naquela mentalidade ainda depressiva e escassa, eu não me permitiria muito um procedimento de estética, por exemplo. Eu não me permitiria, como depois eu pude me permitir, colocar facetas. Coloquei, na verdade é uma pintura, né? Não sei a diferença disso, mas só sei que é igual a faceta nos dentes. Eu fiz para a parte estética,
mesmo, porque eu me abri para a parte, para me cuidar melhor. Porque a depressão tinha ido embora. Eu passei a querer curtir a vida. E cuidar de si mesmo é curtir a vida. E aí, de lambuja, sem eu perceber, com essas facetas, eu deixei de ter uma hipersensibilidade dentária que durante pelo menos uns 15 anos, uns 18 anos, aquela hipersensibilidade dentária me impediu de beber água gelada. Eu não bebia nada gelado. Eu ia beber cerveja, eu deixava o copo esquentar, porque eu não podia beber cerveja gelada, mesmo usando o Sensodyne. Então eu tinha umas raízes expostas que me davam essa hipersensibilidade. Só que ninguém é vítima, eu traçava para mim aquele sofrimento. E quando eu me abri para não sofrer mais, de graça veio, acabou minha hipersensibilidade dentária, nunca mais doeu. E eu pensei, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha colocado esses negócios já tinha muito tempo, entende? Mas foi porque eu abri o meu coração para receber uma vida mais abundante, uma vida mais benéfica, uma vida com menos sofrimento, mais realização, uma vida com menos dor e mais alegria, uma vida com menos luto e mais comemoração. Foi a partir daí, da constelação e também do coaching, do processo de coaching, que me trouxeram percepções muito aguçadas. Eu vejo que o procedimento terapêutico de constelação tem muito das perguntas poderosas de sabedoria do coaching. Um constelador, ele não diz ao cliente a informação. Ele faz perguntas e o cliente acha as informações a partir de uma indução da capacidade intuitiva da própria pessoa. Então, quando a gente descobre, por exemplo, no consultório ou numa constelação familiar, que houve um irmão gêmeo, eu pergunto para a pessoa, isso faz sentido para você? Quando eu estou aqui representando esse irmão, o que você sente? As lágrimas correm. Por quê? Porque faz sentido com a alma daquela pessoa. Aquela informação que até então ninguém poderia saber, mas estava gravada no campo de informação e a gente acessa o tempo todo o campo de informação do passado familiar. Eu empolgo falando e o tempo passa. Deixa eu ver os comentários de vocês. Muito obrigado. Opa, volta aqui, celular pulou. Então vamos lá. E aí eu vou entrar na parte de autoconstelação. Como usar a autoconstelação, e nós vamos usar aqui, agora, a autoconstelação para diminuir os seus sintomas de ansiedade e de depressão. Eu vou te ensinar a fazer um processo que, se você fizer por 5 minutos, 3 minutos, todos os dias, a sua vida vai melhorando quanticamente, exponencialmente. Julie está trazendo, que interessante, tenho ficado tão doente e isso me leva a me perguntar por que isso está acontecendo. Então, essa pergunta você pode fazer para você mesma em processo introspectivo. Coloca uma música, fecha os seus olhos, principalmente se permitindo sentir a doença, né? Por exemplo, a minha infecção de garganta, ela estava associada a um trauma de gestação. Eu tive uma circular de cordão, 7º, 8º mês da minha própria gestação, e isso eu pude ver no Rebirthing, no Renascimento. E essa circular de cordão, aquele trauma, aquela dor de ter quase morrido ali, me trazia uma infecção de garganta na vida adulta. Quando eu ressignifiquei aquilo, a dor de garganta acabou, parou de acontecer, o que antes acontecia praticamente todo mês. Isso é só um exemplo. Então conecte-se com a doença. Ela vem te trazer uma mensagem. Na hora que você descobrir a mensagem, na hora que você receber a lição da doença, ela vai embora. Não precisa nem tomar remédio. Certeza. E a mensagem que traz a depressão e a ansiedade, em 98% dos casos, eu vou falar dentro de 1 minutinho. Só ler aí os comentários de vocês. Comentem aí, galera, o que vocês estão achando desse conteúdo, disso que a gente está trazendo. Assim está sendo minha vida. Após conhecer a constelação, através de você, Orlando da Silva Mourão, valeu pela validação aí, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto nesse processo. Tudo que vocês melhoram, eu melhoro aqui também.
Julie, você respondeu tudo na live. Gosto muito. J. Pena de Paula. Massa. Aí é o seguinte, galera. Eu, como psiquiatra e constelador familiar, eu atendo uma demanda muito grande de pessoas com depressão e com ansiedade. 90% do meu consultório de psiquiatria é depressão e ansiedade. Os outros 15%, 85%, depressão e ansiedade, 15% vai ser esquizofrenia, transtorno bipolar, psicoses. Mas a maioria é depressão e ansiedade. E eu atendo como constelador muita depressão e ansiedade. E, na maioria das vezes, o sentimento de depressão e de ansiedade está na rejeição aos pais. Eu contei o meu caso, que é um caso comum, sim. Porém, eu não tinha comentado ainda e vou comentar agora, que além dessa causa maior da existência de uma irmã que não ficou na vida, ou seja, eu vivia um luto eterno, eu sentia uma saudade eterna, sem saber do que, era da minha irmã. Então, além disso, existia em mim os processos de rejeição à história de vida do meu pai e da minha mãe. Rejeição aos conflitos que eles viveram como casal. Conflitos, eles, que eu revivi todos para aprender lição. Críticas e julgamentos que eu tinha em relação ao meu pai e à minha mãe me traziam também o sentimento de tristeza, de depressão. E a grande maioria das pessoas que trazem sintomas de depressão e de ansiedade é porque tem julgamentos em relação aos seus pais, críticas, uma exclusão, uma desordem do pertencimento, uma lei social, uma lei do vínculo das relações humanas, lei do pertencimento, conforme traz a constelação familiar, especialmente com Bert Hellinger na origem dela. Então, a exclusão pode ser um julgamento claro. Olha, eu não gostei daquilo, meu pai, eu tenho raiva de você porque você agrediu minha mãe, por exemplo, né? Ou, além da raiva, pode ser manifestada na vergonha ou na dó. A dó é uma grande exclusão. Como você se sentiria se se alguém dissesse para você assim, eu tenho dó de você? Imagina aí, alguém diz para você. E se for alguém mais novo, inclusive, seu filho, por exemplo, seu neto, olha para você e fala, eu tenho dó de você. Era esse o sentimento que eu nutria pela minha irmã e pela minha mãe, pelos conflitos com meu pai e raiva do meu pai. Então, isso me trazia os sentimentos de depressão. E agora eu vou guiar vocês rumo à sensação de segurança e à sensação de satisfação. Mas antes eu vou explicar por quê. Como que isso acontece? A constelação familiar, ela parte da existência de um campo informacional que guarda a trajetória que te trouxe até a vida. Então a sua trajetória não começou na concepção. Antes da concepção sua, muita coisa precisou acontecer com seu pai e com sua mãe para existir a concepção. Caso não existisse a história do seu pai e da sua mãe, a sua concepção também não aconteceria e o seu nascimento muito menos. Então, é por isso que a nossa história emenda com a história dos nossos pais, avós, bisavós e etc. É por isso que existe o trauma transgeracional. Um sofrimento do antepassado é igual a um sofrimento meu mesmo da infância. Trocando em miúdos é isso. Ok? Então, nesse campo informacional, o homem, o masculino, que nós recebemos através do pai, do homem, pai, ele traz os seus poderes, digamos assim, as suas capacidades, que é a capacidade de enfrentamento, liderança e de segurança. É o homem, é o pai que provê a família de segurança, é o pai que enfrenta o mundo lá fora, é o pai, é o masculino que vai para a guerra, é o pai que traz a segurança. Então, quando eu tenho julgamentos e críticas em relação ao meu pai, eu perco esse fluxo de vida na forma de segurança. E o nosso vínculo com a mãe começa com a satisfação. Desde o peito, que eu tô com fome, e eu mamo, e eu sinto-me satisfeito.
Desde ali a mãe está ensinando satisfação, alegria. Então é muito comum a pessoa que tem críticas, rejeições, dó, vergonha da própria mãe ter depressão, tristeza. Então Vínculo mais adoecido com o pai dá mais ansiedade. Vínculo mais adoecido com a mãe dá mais depressão e tristeza. Então já deu para cair ficha aí, né? Aproveita que caiu a ficha e eu quero saber quem vai comigo fazer agora, aprender a fazer a autoconstelação da alegria e da segurança, que é justamente a vinculação positiva com o pai e com a mãe. Eu já adianto logo que para ser feliz tem que concordar com a história de vida do pai e da mãe, entende? Quem tiver resistente, não, meu pai fez muito mal para mim, eu não aceito isso não, eu prefiro sofrer de ansiedade. Ah, minha mãe não devia ter vivido aquilo não, minha mãe é uma vítima, coitadinha. Quem quiser também, fica à vontade, mas vai sofrer de depressão, vai sofrer de escassez financeira, inclusive, tá bom? Mas quem quer vida em abundância, quem quer tomar a vida como ela é, necessita tomar o pai e a mãe exatamente como é, como foi, beleza? E eu vou ensinar você a fazer um processo. Por quê? Porque pode ser que o seu racional concorde. Tá bom, doutor Dinho, então tá bom, eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai, tá bom, não tem problema. Eu quero ter sucesso, eu quero ter realização, então eu perdoo meu pai. Beleza. Mas como que isso acontece? Não é da boca para fora. É num nível íntimo. É toda vez que olhar para aquela situação do pai ou da mãe de sofrimento que antes te fazia sofrer, chorar, você vai sorrir e agradecer, abrindo mão de intrometer na humildade. Beleza? Né? Na postura de humildade, não na postura de pequeno, na postura de filho. O filho é pequeno diante dos pais, os pais são grandes, os filhos são pequenos. Fixa isso na sua cabeça para você ser feliz. Então, vou sair um segundinho só para colocar uma música que vai ajudar vocês a concentrar nessa autoconstelação. Segundinho. Já sei que tá alto, tô baixando. Eu acho que eu saquei o nível em que fica bom para vocês escutarem e escutarem ao mesmo tempo a minha voz. Por favor, vocês estão escutando bem a minha voz e estão escutando bem a música? Suzete está perguntando, a live vai ficar gravada 24 horas? Sim. Até 13 horas de amanhã ela vai estar disponível aí. E essa autoconstelação que eu vou fazer aqui, decore ela. Se você fizer ela todo dia, a sua vida vai transformando. Maravilha, tá escutando bem a minha voz e tá escutando bem a música. Agora, esteja em um lugar onde ninguém vai te incomodar pelos próximos 10 minutos, se precisar, tranca a porta. Sente-se relaxadamente em uma cadeira ou em uma poltrona. Respire profundamente, já de olhos fechados, 3 vezes. Isso. Respire. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Conecte-se à vida e ao momento presente, através da sua respiração. Isso expande a sua capacidade de perceber. Pensamentos de futuro e de passado aparecem e você os permite passar. Você foca agora no seu corpo e sente ele relaxando, da ponta dos pés até a cabeça. Todinho relaxando. E agora, você está andando em um caminho. E lá na frente, vem vindo alguém na sua direção. E você caminha um pouco mais e essa pessoa vai aproximando. De olhos fechados, você vê em sua tela mental essa pessoa se aproximando e percebe que essa pessoa é a sua mãe. Ela vem vindo na sua direção. Você vê como a sua mãe está vestida. Você vê como estão os cabelos da sua mãe. Ela para aí na sua frente. Vocês param uma na frente da outra. 1 metro de distância mais ou menos. E você de frente com a sua mãe. Você olha na face dela. Os traços da fisionomia dela, e você fixa o olhar nos olhos dela.
Permita-se. Permita-se ver e permita-se sentir. Você veio até aqui para isso. Você está disposto a mudar de vida, a melhorar. Então você paga o preço de olhar nos olhos da sua mãe. Permita-se sentir. O que você sente? Perceba o que a sua mãe te transmite com o olhar. Perceba o que você sente quando ela te olha assim. Talvez você não se sinta bem. E agora, querendo abrir mão do sofrimento que você mesmo vive, você olha nos olhos da sua mãe e permite em sua tela mental as cenas que mais te magoaram na sua relação com a sua mãe. Você permite vir em sua mente tudo aquilo que você gostaria de mudar na história de vida da sua mãe. Em sua tela mental passa imagens de sofrimento, seu, ou da sua mãe, ou de ambos, que você simplesmente permite olhar. E olhando nos olhos da sua mãe, você diz em voz alta: minha mãe, eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se eu te critiquei. Condenando a senhora, eu condenava metade de mim mesmo. Isso não faz sentido. E eu desisto. Eu reconheço a sua grandeza, mamãe. Eu reconheço o seu valor. A senhora é grande e eu pequeno. Perceba como você se sente. Perceba o que muda agora no olhar de sua mãe. Agora que você se coloca como um filho humilde e grato. E você percebe se aproximar uma outra pessoa, que é o seu pai. E ele se coloca aí ao lado direito da sua mãe. Você olha como seu pai está vestido. Você olha como estão os cabelos do seu pai. Você olha os traços da fisionomia dele. Você olha nos olhos do seu pai. E você se permite sentir como o seu pai te olha. Se ele estivesse te dizendo algo, o que o seu pai estaria dizendo? Como você se sente quando o seu pai te olha assim? E olhando nos olhos do seu pai, você se permite enxergar também em sua tela mental todos os episódios sofridos que você teve na relação com ele. Todos os motivos que você ainda tem para guardar mágoa do seu pai. Situações que você julga que ele te faltou.
situações que você julga na vida profissional dele. E agora, tendo percebido essas imagens que te doem na referência com seu pai, você volta o olhar para os olhos dele. E olhando nos olhos do seu pai, você diz: meu pai. Diga em voz alta: meu pai. Abro mão das minhas expectativas infantis. Eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se eu te condenei. Eu estava sofrendo graves consequências. E eu cansei de sofrer, papai. E eu desisto disso. Eu desisto de te julgar. E agora sim, papai, eu reconheço a sua grandeza. Como seu pai te olha, agora que você se torna uma pessoa humilde, um filho humilde e grato. Veja o seu pai e a sua mãe como se eles tivessem 2 metros de altura, 3 metros de altura, como se você fosse pequeno diante deles. Qual é a sensação de ocupar o seu lugar de filho? E agora os seus pais se olham um para o outro. E você se lembra das cenas que te doeram na relação deles. Que seja violência, traição, abandono. Seja lá o que for. Eles olham um para o outro e você se lembra da história deles como um casal, qualquer que tenha sido a história. E olhando para isso, você também desiste de meter a colher. Olhando para isso, você desiste de intrometer. Você diz em sua alma: eu desisto de me intrometer. Vocês que são grandes, que se entendam. Eu sou só o seu filho. Abro mão de intrometer na relação afetiva de vocês. Eu só tenho a agradecê-los. Muito obrigado, papai. Diga em voz alta: muito obrigado, papai. Olhando nos olhos dele: muito obrigado, mamãe. Eu só tenho a agradecer. Por favor, me abençoem para que eu possa me sentir alegre e seguro. Sinta qual é a sensação que te vem quando você se torna um filho humilde e grato. E aos poucos, trazendo consigo a sensação benéfica desse processo, você vem voltando para o aqui e para o agora, movimentando as suas mãos, movimentando os seus pés, e abrirá os olhos ao seu tempo. E aí, pessoas? Como foi para vocês? Deixa eu abrir um pouquinho para o comentário dos depoimentos, das vivências. Partilhe aí conosco
por favor, como foi a experiência para você. M.A. Caprioli está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, até às 13 horas de amanhã ela vai estar ao vivo. Pode passar para uma pessoa sim. Por favor, fiquem à vontade. Inclusive tem esse aviãozinho aqui no cantinho da live, que se você apertar aí, você pode marcar pessoas que você acha que vai ser beneficiadas com esse conteúdo, com essa live e com essa autoconstelação que eu conduzi agora. Vocês percebem que a autoconstelação é só a representação daquilo que eu passei a live inteira falando? Vocês percebem que a constelação, a autoconstelação, é só a manifestação em palavras do respeito e da gratidão que eu passei desde o primeiro minuto dessa live falando? É isso. A autoconstelação, ela vai ajudar a gente nesse processo. O Orlando está trazendo a cada meditação uma sensação de liberdade maior, felicidade. Que legal, Orlando, parabéns. Marcinha Mota está trazendo me sentindo mais leve. Que legal, Marcinha, parabéns pela entrega ao processo. Quando a gente realmente se entrega ao processo, a coisa flui. Muito bom, muito obrigado. Cidália está dizendo intenso, gratidão. Que legal. Marli Borges, só consegui mentalizar meu pai. Fui criada por ele e perdi a minha mãe na infância. Quando a gente não consegue ver o pai ou a mãe, é porque de alguma forma a gente o exclui. A sua mãe, você tendo a perdido na sua infância, ela não é menos mãe do que as outras que ficaram com seus filhos. E à medida que você for dando um lugar incondicional a ela, porque eu sei que a criança interior chora. A criança interior diz assim: queria tanto que minha mãe tivesse viva comigo ou tivesse me criado. Mas só que chega uma hora que a gente cresce e o adulto percebe que não muda o passado e percebe agora aqui comigo nessa live que querer mudar o passado é sabotar o futuro. Então, para não sabotar o futuro, a gente desiste de mudar o passado. Então, a fala sua, Marli, para sua mamãe, que se foi na sua infância, tá tudo bem, mamãe. Eu consegui me virar. Meu pai cuidou de mim. O que a senhora me deu é o suficiente. A senhora me deu a vida. E eu vou fazer bom proveito dela. É essa a sua fala. Essa fala que representa uma mudança no seu coração. O que era contrariedade vira afirmação. Gratidão. Valdirene, muito bom. Me senti alegre, diferente da primeira vez. Que legal, parabéns. Valdirene, pode sentir isso todo dia, tá? É só fazer de novo. O seu reposicionamento sistêmico diante dos seus pais. Gente, eu faço isso todo dia e é bom demais. Minha vida tem melhorado cada vez mais. A Josanei Messias está perguntando, tem ela digitada? Não. Essas meditações eu não tenho ela digitada, mas a gente vai digitá-las um dia, fornecer um PDF, alguma coisa assim. Mas, sabe, Josanei Messias Leite, não deixa para depois um processo que você pode transformar agora, entende? No meu treinamento Luz na Consciência, que é o presencial, que eu trabalho com tudo isso que eu estou divulgando aqui para vocês, que eu estou trazendo, eu peço para as pessoas não anotarem nada. Eu falo o seguinte: o que você não levar na cabeça, o que você não levar no coração, não vai para casa no caderno. Não vai adiantar, vai engavetar. Então, mesmo que você leve pouco na cabeça e no coração, é melhor do que você levar um tanto no caderno ou em anotações. Então, tente tomar o que foi de mais importante dessa live e mudar dentro da sua vida. Transpirou muito na hora, a Karine está trazendo. Inclusive, pessoal, dia 11 de fevereiro eu vou estar realizando uma aula ao vivo. É um conteúdo que eu preparei com muito carinho, que como é um conteúdo mais extenso, mais aprofundado sobre a autoconstelação, eu vou fazer uma aula fechada,
só para inscritos. E essa aula vai poder durar mais do que 1 hora, né? Não vai ser aberto no Instagram, pelo contrário, ela vai ser só para o grupo que se inscrever. A aula se chama O Poder da Autoconstelação. Essa aula é dia 11 de fevereiro, terça-feira, às 20 horas. Para você se inscrever nessa aula, na hora que terminar a live, você vai lá no meu perfil e tem lá um link. Nesse link do meu perfil, você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar o seu e-mail, para eu mandar para você o link pelo qual você vai assistir essa aula do dia 11 de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, aula O Poder da Autoconstelação. Eu vou falar mais disso aqui que eu falei aqui agora, aprofundando em vários outros aspectos, tá? É uma aula especial, é uma aula diferente dessas lives que eu tenho feito. Por quê? É um material que eu elaborei para ser ministrado em aproximadamente 1h30 ou até 2 horas, dependendo se vocês estiverem dispostos a aprofundar e trazer os seus questionamentos. Eu vou estar disponível nessa aula também para a gente encomendar mais a conversa. Mas hoje, infelizmente, o Instagram dá pouquinho tempo, só 1 hora, já tem 1 minutinho para acabar aqui, e eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Levem isso para outras pessoas. Marca seus amigos para eles assistirem essa live, as pessoas que você quer que mude, principalmente aquela pessoa que tem depressão, tem ansiedade, principalmente aquela que você sabe que morre de raiva do pai ou da mãe, que tem muito conflito com o pai e com a mãe. Vai lá, manda para ele, né? É um caminho de libertação, que uma hora ou outra vai acontecer. Mais sofrimento ou menos sofrimento vai acontecer. E não esqueça da nossa aula dia 11 de fevereiro. Vai lá no meu perfil, clica no link e se inscreva, tá bom? Beijo pra vocês e até mais. Valeu!